Esse é o Ancapso e nós vamos falar agora da Folha de São Paulo, que disse que a Marina Silva foi a vencedora da semana e o Cláudio Castro foi o perdedor da semana. E aí eu fiquei me pensando assim, caramba, que diabo, onde é que esse cara tirou isso? Porque eu sinceramente não vi ninguém falando da Marina Silva essa semana. E o Cláudio Castro sendo extremamente elogiado pela organização aí da operação, da mega operação contra os traficantes do Comando Vermelho lá no Alemão, né? Então, como é que pode? Onde é que esse cara tirou essa história? Vamos tentar entender isso daqui, porque esse daqui é o caso de bolha, né? Para a bolha da esquerda, foi isso daí mesmo. Não que a Marina ganhou, que não sei o que lá. Vamos entender esse caso aqui, o que esse pessoal quer dizer e por que isso é a fraqueza desse povo. O cara tem a empáfia, a coragem de botar uma manchete dessa na Folha de São Paulo, sendo que isso soa ridículo. Não é só para quem é de direita, não. É para qualquer pessoa que não seja da bolinha esquerdista aqui do Brasil, né? Essa notícia foi sugerida por Time Cop, Supremo Soberano da Soberania, Suprema e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu notícias lá no nosso site, no visãolibertaria.com, e obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like, se inscreva aqui no canal, né? Então tá aqui, ó, o senhor Fábio Zanini é o autor dessa coluna aqui, fantástica, que não explica qual é o critério que ele usou nisso daqui, né? Qual que é o critério que ele usou, né? Aqui, ó, é uma coluna pequena, tá pequena, pouquinha coisa aqui, ó. Aí ele fala aqui que a Marina é a vencedora da semana e o Cláudio Castro é o perdedor. Ministra do Meio Ambiente ganhou fôlego pré-COP30 com a queda do desmatamento. Cara, eu nem tinha ficado sabendo disso, nem estão mencionando esse tipo de coisa. Eu imagino que isso daqui era o que eles queriam mencionar essa semana, que eles queriam colocar na mídia essa semana, exatamente para começar a COP30 dizendo, né, que diminuiu o desmatamento e coisa e tal, né, o que não colou, porque ninguém está falando disso aqui no Brasil e nem no resto do mundo. O assunto da mega operação aqui no Rio de Janeiro foi pauta no mundo inteiro. Não foi só aqui no Brasil, não, tá? No mundo inteiro se falou da operação aqui no Rio de Janeiro. O que o Lula queria que o pessoal estivesse falando? Ah, é que caiu o desmatamento. E felizmente não estão falando sobre isso, porque é mentira, é dado falsificado. Eu vou mostrar para vocês aqui. Ó. Qual que é a história aqui? Eles estão falando disso daqui, ó. A Amazônia registra o terceiro menor desmatamento da história. Olha que bacana. O novo número é 11% menor que o ciclo anterior. Parabéns para a Marina. Era isso daqui que eles queriam que fosse o ciclo de notícias. Se estivéssemos nós na época da informação centralizada, isso daqui seria a manchete, o Jornal Nacional estaria falando disso, não sei o que lá, que é o que o Lula queria, que fosse o assunto da semana para preparar para a COP30 que começa semana que vem, né? E aqui, ó, aí mostra aqui o desmatamento na Amazônia. Olha só que coisa maravilhosa, que tá caindo, tá vendo? Ainda deram um jeito de botar aqui na época do Bolsonaro grande desmatamento, apesar de que na época do Bolsonaro eles criticavam era os incêndios na Amazônia, né? Eles mudaram a coisa, por quê? Porque ficou mais favorável para eles isso, né? Aí desmatamento no Cerrado, não sei o que lá, não sei o que lá. Aí você fala assim, pô, bacana, né? Mas tem uma coisa curiosa, o que o Lula fez para mudar o desmatamento da Amazônia? Absolutamente nada. Então não tem sentido nenhum esse número ter baixado, né? Aí você vê esse número aqui, olha só, degradação da Amazônia é legal. Ué, peraí, qual que é a diferença de desmatamento para degradação? E simples, a degradação é quando você explora a floresta, né? Você quebra coisa, tira árvores e coisa e tal, mas não desmata completamente a área. Ou seja, é uma coisa altamente subjetiva. E olha só, a degradação na Amazônia bateu recorde esse ano, 482%. Aqui, ó, é um número enorme aqui. Ó. Por que é um número tão grande aqui se também não teve nenhuma mudança significativa nesse negócio, né? É um número enorme desse jeito, por quê? Porque o INPE, né, o instituto lá que mede essas coisas, que lógico é ligado à esquerda, cheio de esquerdista, começou a jogar coisa para degradação. Ah, mas essa área aqui, ó, olha só, tá desmatada, não é? Se fosse na época do Bolsonaro, era desmatamento. Agora não pode ser desmatamento, porque a gente tem que diminuir o número. Como é que pode? A COP30. Temos que ter uma boa notícia para a COP30. Vamos inventar uma lorotazinha aqui. Ah, é degradação então. Mas sobrou árvore? Não sobrou árvore nenhuma, não. Derrubaram tudo. Mas degradou. Degradou. Botar aqui, ó. 33.807 pontos de degradação aqui, de quilômetros quadrados degradados. É o maior número da série histórica, sendo que, mais uma vez, não tem nada que justifique esse número. Ou seja, o que aconteceu aqui foi muito claro. No governo Lula, para tentar fazer um nome bonitinho na COP30, jogaram como degradação ambiental o que era desmatamento. Né? É isso. É por isso que está embaixo desmatamento na Amazônia, porque os técnicos do INPE mentiram e botaram um número errado lá, classificaram
como degradação a coisa. Se você olhar a degradação, tá pior do que nunca. Nunca teve tão ruim a degradação ambiental na Amazônia, né? E também a questão do incêndio. Os focos de incêndio também, aqui, não tem o número desse ano ainda, não falaram o número desse ano ainda. Em 2024, foi 278 milhões de focos de incêndio, 278 mil focos de incêndio, mais uma vez um número enorme, muito maior do que todo o governo Bolsonaro, do que todo o governo Temer, do que todo o governo Dilma, até o ano de 2010, que foi o último ano do governo Lula, que também teve muito desmatamento, muito incêndio na Amazônia. Aí, ou seja, eles pegaram o número que deu direitinho, jogaram o desmatamento para lá, não vão falar de incêndio, ninguém está falando de incêndio, ai, não pode falar de incêndio, porque os incêndios... Em 2025 nem divulgaram o número do incêndio, amigo, porque há pouco tempo atrás o número de incêndio estava enorme, né? Você lembra que teve caso até de Manaus, o pessoal está com um problema de saúde, de respiração, está com a respiração difícil, né? Por conta de número de incêndio ali na Amazônia, né? Nem falaram esse ano, o número nem saiu, o número de 2025 de número de incêndios por aqui. Ou seja, né, mas a Marina ganhou porque registrou o terceiro número, martelaram um número na casa, na mão grande lá para dizer que era o menor número, para fazer propaganda para a COP30, sem nenhuma lógica, né? Aí vem a outra coisa. Por que o Cláudio Castro foi o perdedor da semana? O que o Cláudio Castro fez para perder na semana? O governador do Rio foi criticado após a operação policial mais letal da história. E isso torna ele o perdedor onde? Ele foi criticado por esquerdistas, né? Tem aqui, ó, apenas eleitores de esquerda rejeitam a mega operação, diz a Quaest. A Quaest fez essa pesquisa, né? E mostrou que o pessoal da direita e o pessoal do centro são totalmente favoráveis a essa operação. Só o pessoal da esquerda que não gostou, meu amigo. Pois é o que eu falo para vocês. O pessoal da esquerda é o pessoal que está nessa bolhazinha do senhor Zanini aqui, não é isso? Como é que é o nome do cara? Fábio Zanini, né? O senhor Fábio Zanini está na bolha dele lá da esquerda. Não, que absurdo! As vítimas da sociedade que morreram ali em confronto com a polícia e não sei o que lá. O que esse pessoal não percebe é que, em termos de impacto no mundo real, e eu sei que eu posso falar isso para você, porque você viu isso também, só se falou no sucesso da operação do Cláudio Castro. Não se falou em nenhuma outra coisa. Esse papo da Marina Silva, ninguém está comentando essa porra, totalmente irrelevante. Talvez na bolhazinha deles lá, né, o pessoal na bolhazinha, já falei para vocês, a esquerda tem esse problema. Isso é uma vantagem que a gente tem. A nossa bolha, tá todo mundo em bolha hoje em dia. Todo mundo tá com a sua bolha de opinião, isso é inevitável. Mas a nossa bolha, ela é permeável. A gente tem acesso a notícias de outro lugar. Eu tô aqui comentando uma notícia da bolha da esquerda. Né? Você tem acesso de informações de outros lados. A esquerda não, cara. A esquerda, ela se fecha nessa bolha dela. Ela fala, não, o que vem da internet é fake news. É tudo fake news. Não vou nem considerar, não vou nem ler o que o cara tá escrevendo aqui, porque não interessa. E ignora a coisa toda e se ferra no final das contas. Por quê? Porque começa a dialogar com o vácuo. Tá falando no vácuo, tá falando no mundo imaginário que só existe na bolinha deles, lá pequenininha, né? Aqui, ó. Vencedora da semana, a ministra Marina Silva, que ganhou fôlego político às vésperas da COP30 com a queda do desmatamento da Amazônia. Outra coisa, eles estão esquecendo de avisar aqui a questão da exploração na margem equatorial, que vai ser outro assunto que vai ser muito discutido na COP30. Esse papo de que a Marina Silva está muito bem e não sei o que lá, e coisa e tal, né? Que a Marina Silva que vai conseguir coisa... Eu não sei não, tá? Eu tô para te dizer que o assunto principal da COP30 vai ser a operação do Cláudio Castro, e depois vão criticar muito a questão da margem equatorial, porque é lógico, esse pessoal todo quer que o Brasil continue subdesenvolvido, que nós continuemos sendo um zoológico de índio aqui, com os índios tudo de tanguinha no meio do mato e coisa e tal, porque eles querem, porque o inglês rico, o europeu rico quer ver o brasileiro de tanguinha dançando no meio do mato, né? Eles não querem o desenvolvimento do Brasil de verdade. Então esse pessoal vai todo mundo criticar o Brasil por conta da exploração na margem equatorial e vai ficar nessa parada aí. Estão achando que esse númerozinho aqui, que de novo, ok, esse número é pequeno, conseguiram martelar o número, porque eles têm um pessoal lá no INPE, que há muito tempo já é abertamente de esquerda, né? Mas você compara com esse outro número aqui de degradação e esse outro número aqui de incêndios. E, porra, meu amigo, não tem nada para comemorar na Amazônia no final das contas, né? E ainda a margem equatorial, né? E outra coisa, o Cláudio Castro aqui, o perdedor da semana. O governador Cláudio Castro, criticado após a operação policial do Rio ter promovido a operação que resultou com o maior número de mortes da história, superior até o massacre do Carandiru e não sei o que lá, sendo que são situações extremamente diferentes, né? O massacre do Carandiru, de fato, foi um massacre, foi absurdo. Por quê? Porque a polícia entrou no presídio dando tiro em presos, que assim, eram pessoas que tinham cometido crimes, é verdade, mas a lei comina uma pena de prisão para elas, não pena de morte.
E não tinha ninguém armado ali, pelo menos não havia nenhuma reação. Podia até ter reação desarmada, mas não tinha reação armada ali. A polícia foi lá e fuzilou todo mundo. O Carandiru é uma coisa. O que aconteceu aqui no Alemão foi outra. No Alemão teve confronto. Aliás, tem aqui, ó, no Jornal Nacional apareceu o vídeo do BOPE lá no momento do confronto com traficantes e coisa e tal. Tem o momento, os vídeos mostrando de fato que teve confronto mesmo, que eles entraram em confronto com a polícia. E aí é o que eu falo para vocês, nesse caso, meu amigo, a pessoa pode ter ficha criminal, pode não ter ficha criminal, pode ser bandido, pode não ser bandido. Se tu trocou tiro com alguém, meu amigo, você morrer é parte do jogo, pô. Tu entrou em confronto. Confronto você vai ter aí a possibilidade da defesa, né? E é uma péssima ideia, geralmente, você entrar em confronto com a polícia, porque a polícia tipicamente tem uma capacidade de fogo muito maior do que qualquer bandido, né? Então, no final das contas, o bandido se ferrou. Mas se ferrou por quê? Porque quis entrar em confronto com a polícia, né? Então, o grande problema aqui é isso, né? E aqui, o cara, não porque superior, não porque morreu muita gente, só na esquerda que esse tipo de argumento tem valor, né? Do pessoal do centro para lá, e de novo, é o que eu falo para vocês, eles tentaram fazer a mesma coisa que sempre fizeram, de buscar algumas vítimas inocentes, e eu fiquei surpreso, porque eu achava que ia ter alguma vítima inocente nessa história, né? Por mais que tivesse uma ou outra, ainda... Cara, guerra é guerra, sempre tem efeito colateral em guerra, infelizmente acontece, né? Me pareceu muito claro que a polícia no Rio tentou fazer o mínimo de efeito colateral, mas algum efeito colateral sempre vai ter, né? Mas não teve nada, até que não conseguiram achar nada. O máximo que conseguiram foi aquele tal do Ravel lá, que é um garoto que não tinha ficha criminal. Não tinha ficha criminal, mas se apontou um fuzil para policial, tentou dar tiro em policial, meu amigo, pronto, não tem essa não. O que justifica a morte do Ravel não é nem o fato dele ter ou não ter ficha criminal, é o fato dele ter atirado na polícia, né? Aí, fique de olho, Alexandre de Moraes e Cláudio Castro se reúnem na segunda-feira, dia 3, para discutir a violência no Rio. COP30 tem início informal com reunião de chefes de Estado em Belém e a STF começa a julgar recursos de Bolsonaro. Então isso daqui são as notícias da semana. Agora, esse ganhador e esse perdedor aqui, eu não sei não, hein? Eu discordo do senhor Fábio Zanini. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador com valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela.